Agradecemos ao apoio da Unibus Café nesse evento. E o Comitê de Métricas e Pesquisa de Audiência de Mercado, ele tem por objetivo recomendar e desenvolver o meio de pesquisas e dados de mercado através da orientação em assuntos que envolvam métricas, investimento e share, rankings, pesquisas e ferramentas de auditoria. E nessa gestão de 2013 do comitê, nós pegamos emprestado e atuamos junto ao IAB no tripé conteúdo, eventos e educação. Mais do que fazer um evento ou gerar um conteúdo, o interesse nosso é que nós possamos, de alguma maneira, auxiliar o mercado nessa educação, no conceito das metodologias ou de como trabalhar com elas. Então, essa apresentação será disponibilizada posteriormente, não se preocupe com relação a isso, e vocês verão que os slides, quando apresentam uma nova metodologia, ela é explicada qual a origem dela, de que maneira ela é gerada. Eu gostaria de apresentar a vocês a Patrícia Garrido, que vai seguir com essa apresentação. Eu fico aqui no apoio, se tiverem alguma pergunta, por gentileza, podem fazer pelo chat ou depois da apresentação. Patrícia, contigo. Alô, obrigada. Boa tarde. Esse deck de indicadores do mercado online é uma visão geral dos principais números da internet no Brasil. São informações que são de uso público ou que foram autorizadas pelas fontes citadas. Vocês vão perceber que em todos os charts a gente teve o cuidado de garantir a fonte ali, se tiver alguma dúvida. E também, para algumas delas, tem uma anotação mais técnica explicando qual que é a metodologia utilizada, porque isso é importante, faz parte do nosso dia a dia, né? Na busca de informações, a gente acaba acessando fontes diferentes, e é importante a gente saber qual é a característica de cada uma delas, para a gente não se perder aí nas informações que a gente acaba acessando, ok? Bom, o deck está dividido em 4 grandes partes. A primeira fala de audiência, de tamanho de audiência online. A segunda, de perfil demográfico e comportamento online, é um pouquinho mais forte, vamos pensar assim, mais pesado, porque tem mais informações, inclusive charts sobre a influência da internet no processo de compra. Terceiro bloco, a evolução e presença de PC, tablets e celulares, ou seja, como as pessoas acessam a internet. E um terceiro bloco, para dar uma ideia do tamanho do investimento publicitário, do tamanho desse mercado online. Ok? Primeiro bloco, audiência, participação e evolução. A ideia é dar uma dimensão da internet de uma forma mais ampla no mundo, que é um dado do World Bank. E aqui a gente tem, de modo geral, né, o número de internautas em milhões para diferentes países e o crescimento que foi observado. Acho que é interessante notar que, mesmo países como Estados Unidos e França, que tem um mercado online mais estabelecido, estão com níveis de crescimento próximos ao BRI, que é o que a gente tem nesse caso, né, com Rússia, Índia e China, de 3% a 4%. Então, acho que esse também é um indicador de que a internet é forte, não só nos emergentes, mas continua crescendo mesmo nos mercados mais desenvolvidos. A gente vem para o Brasil, e aí a referência é a informação do Ibope. O que a gente está falando é de 102 milhões de pessoas com acesso à internet. Esse número, ele corresponde a pessoas que têm possibilidade de acessar. Então, aqui a gente fala casa, trabalho, mas também fala de acesso compartilhado, biblioteca, lan house, escola. Exclui mobile, mas a gente tem um número bastante grande aqui, de 102 milhões de pessoas com acesso à internet no Brasil. Esse é o número que a gente usa para falar do tamanho do potencial desse mercado aqui, e crescendo. Se a gente pensar no perfil demográfico, o que a gente observa é que praticamente 50% da população online tem entre 25 e 49 anos. Tem uma ligeira predominância de homens. Essa informação já é um acesso em casa e trabalho. Então, acesso à internet mais pessoal, mais familiar. A gente não tem mobile aqui de novo, não tem smartphones. Mas a informação já dá para a gente uma dimensão do quanto a internet está distribuída em termos de faixa etária. Mais uma informação ainda demográfica. A fonte Ibope também é a penetração, como a gente fala, né, como que é a incidência de acesso à internet por classe social. Então, a leitura aqui é que 9 em cada 10 pessoas da classe A já acessam a internet. Essa informação por classe social, né, não da distribuição de quem tem acesso à internet, mas sim de quantos em cada classe tem acesso,
é importante principalmente quando a gente fala de target, marcas que têm, ou serviços, que têm esse perfil estabelecido. Você consegue avaliar aqui qual é a cobertura, e mais da metade da classe C, já com acesso à internet. Outra informação frequente ou que é relevante para a gente utilizar é a informação por região geográfica. Aqui o que a gente tem é a distribuição, aqui sim, quando a gente olha esse 53,6% na região sudeste, a gente está dizendo que 53,6% das pessoas que acessam a internet estão nessa região, sendo 30% em São Paulo. Essa informação corresponde corresponde a uma informação de Comscore, e aqui a gente fala de um painel que é 6 anos ou mais, com acesso casa e trabalho também. Aqui a gente fecha a parte de demografia e começa a falar um pouco sobre perfil de navegação, comportamento online, ok? Bom, a gente falou de demografia, então como esse usuário se comporta? Essa informação também é do Ibope, a gente está falando de NetView, e o detalhe que a gente dá aqui são das top 15 categorias por audiência única, ou seja, por pessoas que acessaram no período. O que é importante a gente considerar? Quando a gente fala de medição de internet, a gente pode não só olhar a parte URL, ou site, portal, enfim, que a gente está buscando, mas olhar um valor mais agregado, que são as categorias. E aqui a gente tem as principais categorias de acesso à internet pela ferramenta do Ibope. Então, o destaque aqui está com busca, portais e comunidades, mas a gente tem entretenimento muito bem posicionado também, telecom, computadores e news information. Nessa informação aqui vocês também têm em milhões, né, o número de unique visitors, na verdade, de audiência que cada uma dessas categorias tem em um mês. E aqui temos a evolução de junho para julho de 2013. O consumo da internet nos meios. Essa também é uma referência que a gente usa para falar sobre a maturidade do online. Então, a gente tem praticamente 60% das pessoas declarando acesso nos últimos 7 dias. Essa informação é TDI, que é uma metodologia, uma ferramenta do Ibope. E essa é uma informação importante porque muitas vezes a gente já começa a dizer que a internet é já uma mídia de massa, ela já está em 6 em cada 10 pessoas acessam a internet. Então, esse tipo de informação por meio que mostra a força da internet também é algo importante quando a gente fala de indicadores no mercado digital no Brasil. Para dar mais uma referência aqui desse mercado, um outro assunto que surge muito é o assunto de vídeo, então no comitê a gente fez questão de incluir um chat sobre isso, utilizando a metodologia de Videometrics de Comscore, o número total de unique viewers são pessoas que veem vídeo online. Qual é o número de vídeos por viewer, o número de minutos, e aqui uma distribuição por faixa etária. E a gente vê que 25 a 34 tem um número maior aqui de viewers do que nas outras faixas etárias. Uma predominância também bem ligeira para homens aqui. Se a gente está falando dos meios, falamos agora há pouco dele, a ideia era também trazer para vocês, nesse consolidado de indicadores, alguma referência sobre o uso simultâneo de meios. E aí a gente tem 39% das pessoas concordando com a frase que habitualmente assiste TV e acessa a internet ao mesmo tempo. Essa é uma informação do TGNet do Ibope. E quando a gente, às vezes, fala por aí sobre esse consumo simultâneo, a gente tem aqui boas referências sobre como isso já é realidade aqui no Brasil. Consumo de TV mais computador, 42%, TV mais jornal, 23%, e aqui as outras combinações que a gente teve acesso aqui através do Ibope. Bom, todo mundo acessa, a gente já viu que a internet está com um nível de maturidade bastante interessante, porque as atividades online, as categorias lá, mostraram para a gente uma variedade de atividades. Então, a ideia é mostrar o quanto a publicidade online pode se influenciar no processo de compra. Para isso, a gente tem aqui algumas frases atitudinais do TGNet, e aqui a gente consegue pontuar a abertura para a publicidade. Existe uma visão mais crítica quanto à pertinência, não ser algo intrusivo, né? Como, por exemplo, os anúncios devem estar... Gosto de ver anúncios, né? Prefiro ver anúncios online relacionados a conteúdo dos sites que eu visito.
banners publicitários que me ajudam a encontrar coisas interessantes na internet, mas também uma expectativa alta, né? A publicidade online mais divertida e anúncios mais relevantes que nos outros meios. No passo seguinte como é que essa internet ajuda a tomar decisão? E aqui é a internet como referência e como fonte de informação, para conhecer e para pesquisar sobre produtos antes da compra também. Então, não é só a busca de preço, mas entender mais sobre essa categoria e fazer participar, né, construir um processo de decisão mais informado. Então, recorrer à internet, costumar recorrer à internet antes de comprar algo, já tem 67% de concordância. Temos uns 69% dos respondentes declarando ter acessado a internet nos últimos 6 meses para obter informações sobre produtos e serviços antes de comprar. Isso é ter genética também. Se ele influencia, né, se a gente tem a informação da internet influenciando as pessoas nesse processo de compra, o próximo chart é para mostrar que tipo de categorias são mais procuradas, são mais investigadas, né, online. E essa é a lista das principais categorias, top 5, telefones e celulares, livros, tecnologia pro lar, eletrodomésticos, tecnologia pessoal. O que a gente tem são compras que tendem a ser mais complexas ou que envolvem um maior nível de detalhes, são compras mais planejadas, e aí a gente vê a importância da internet para facilitar a vida também de quem está realizando esse processo de compra. Então, como a gente viu aquela abertura anteriormente para a publicidade, é porque a publicidade pode sim ser um ajudante, um auxiliar nesse processo de compra, principalmente para essas categorias que têm um maior nível de complexidade. Quando a gente olha aqui na sequência, as categorias que são mais compradas, a gente vê que tem uma correlação grande aí, livros, telefones e eletrodomésticos, mas aparece vestuário, joias e produtos de saúde e beleza. Aí a gente tem uma sinalização da importância também para outros tipos de bens, então, de produtos e de serviços. Então, tem sim a história da investigação, da compra mais complexa, mas algumas categorias que talvez a gente não esperasse ver com compra online tão relevante, aparece aqui. Categorias de sites mais visitadas. Então, as pessoas estão realizando as compras, investigando as categorias, provavelmente elas chegam lá através de buscas, né? Ou por clicar em um banner, ou, enfim, através de uma campanha publicitária. O que a gente tem nesse chat é a informação da Hitwise, e o que é um ranking das propriedades que são acessadas via busca. Então, vamos entender melhor o que é isso. As buscas levam a propriedades, levam a sites, levam a locais específicos da internet. Esse ranking mostra quais são os mais buscados. Então, a gente tem redes sociais, multimídia, jogos, homepages de portais, referências da educação, lojas de departamento. Mas aqui a gente está olhando um total de busca. Então, é uma lista dos sites mais visitados a partir de busca. Quando a gente olha exclusivamente buscas pagas, ou seja, tráfego gerado por links patrocinados, a gente tem esse outro desenho. Em primeiro lugar, lojas de departamento, depois as redes, classificados, jogos, aparecem os e-commerces, enfim. O trabalho todo, toda a estratégia de search dos players de digital, se refletindo aqui em tráfego gerado por links, ou, enfim, por buscas mostrado aqui por Hitwise. Se a gente olha na sequência buscas orgânicas, que são as buscas naturais, né, digitadas ali na barra, a gente percebe que está muito próxima daquele total que a gente viu no início. Acho que uma referência do quanto a gente ainda, do quanto de certa forma ainda tem espaço para esse trabalho, e por outro lado, do quanto o volume de buscas é grande o suficiente para manter a lista de buscas orgânicas com uma correlação tão grande com o total de buscas. Uma outra informação que a gente consolidou aqui foi da evolução do e-commerce brasileiro, que é essa informação da EBIT. A ideia era mostrar uma evolução de faturamento, esse dado é o primeiro semestre de 2013, e com uma sinalização aqui já de 24% de crescimento. Então, 2012 para 2013, que é esse 12,7 aqui, que é o primeiro semestre de 2013, do relatório Web Shoppers da EBIT. Se a gente pensar em número de e-consumidores, pessoas que realizaram compras online com a mesma fonte aqui,
a gente tem um crescimento de 17%. São 51 milhões de pessoas que realizaram compra online no Brasil. Então, são alguns dos sinais já da maturidade também desse mercado. As principais categorias, os produtos mais vendidos, em primeiro lugar, moda e acessórios, eletrodomésticos, cosméticos, perfumaria, informática, livros, assinaturas em revista. Então, bastante também alinhado com o que a gente viu lá como informação de compra online em chat anterior. Bloco 3, evolução e presença de PC, tablets e celulares. Aqui a ideia é falar sobre as formas como as pessoas acessam a internet. Qual foi a evolução dos dispositivos? Essa é uma informação de TDI também. O destaque aqui foi dado para a evolução de laptop, notebook e netbook de 15% em 2009 para 44% em 2013. Então, já é aqui a sinalização da mobilidade, né, como forma de acesso para a internet. Mas se a gente reparar aí em smartphones, a gente percebe que de 2010 para cá, a gente também tem um crescimento bastante expressivo. Então, já também com 11%, medido pelo TDI, e esse é o número que todo mundo acompanha muito de perto, né, na busca de referências consolidadas sobre o mercado de smartphones, quer dizer, mercado de smartphones não, né, como a gente está em acesso via smartphone, via internet móvel. Quando a gente está falando de online, a gente sabe que a qualidade do acesso impacta muito na experiência online. E aqui a gente tem um indicador bastante positivo. A gente sabe que a tendência é essa melhora mesmo, mas se a gente olhar em 2011, a gente tinha 25% dos acessos das pessoas em conexão concentradas em 2 megas ou mais. Então, a gente tinha 50% com acesso de 2 megas ou mais. Quando a gente olha 2013, esse número vai para 54%. Então, essa é uma grande sinalização também que mostra a importância, o crescimento e o potencial do online. Se a gente sabe que isso está diretamente correlacionado a experiências mais ricas do usuário, melhores possibilidades de advertising, de comunicação, e viabiliza também aquele número de vídeo que a gente viu antes, né? Toda a indústria de entretenimento, inclusive. Então, essa é uma informação muito importante para a gente olhar a saudabilidade do mercado de online. Aqui uma referência do Cisco, né, de VDC, de um outro levantamento, e aqui eu só vou destacar que esse 31% dos acessos em 2012, que é a referência que a gente tem para essa informação, vindo de acesso móvel. Então, aqui também a expectativa de para onde vão esses números com o crescimento todo de tablets e smartphones no mercado. Agora, o último bloco, que é o de investimento publicitário no Brasil. Essa é uma informação da estimativa do IAB, que deve ser atualizada em março de 2014. Ela usa como referência o projeto Intermeios, mas também a estimativa do IAB para o que não está incluído na dimensão, na mensuração do Intermeios. Então, esse número é a estimativa IAB, de crescimento para display, search, e ali quanto fica o nosso mercado total, com esses 6 bilhões aí. O que é importante? A gente está com crescimento em 2012 e 2013 da ordem de cerca de 30% para o mercado total. O crescimento de search é mais forte, mais acelerado, 39%, 40%, 20%, 21% de crescimento em display. Mas isso também é um belo indicador da saudabilidade do crescimento desse mercado. Por aqui. Como falamos do mercado de modo geral, a outra referência que valeria a pena trazer, aqui é do Ibope Monitor. O Monitor ajuda a gente a dar mais um passo no entendimento dessa informação de mercado. Ele é uma informação sobre portais, os principais portais reportam essa informação de faturamento, e aqui o que a gente tem é uma lista dos principais segmentos. Então, quais são, em display, nesses principais portais, os maiores investimentos, os maiores níveis de investimento. E essa também passa a ser uma referência importante para a gente pensar
em tamanho e que verticais estão investindo hoje no online e qual é o potencial que a gente tem para nós. Ok? Bom, acho que o deck é esse, como a Sheila falou, vai ser enviado, disponibilizado no site do IAB. Acho que agora a gente para um pouco e aguarda comentários ou perguntas de vocês no chat. Olá, voltamos, temos algumas perguntas aqui, vou responder algumas, e outras a Sheila está respondendo aqui já direto pelo chat. Aproveitar para agradecer novamente a participação de vocês nesse webinar, realização do IAB, do Comitê de Métricas de Audiência e Pesquisa de Mercado, com apoio do Unibus Café. Bom, a gente tem algumas informações aqui, algumas perguntas, por exemplo, para categorias de sites mais visitados totais, lojas de departamentos e e-commerce, do Marco, não existe uma separação, então a gente tem lojas de departamento e tem os e-commerce separados. Se a gente não esclarecer a dúvida exata de vocês podem voltar aqui no chat que a gente está ainda acompanhando, a Sheila também está aqui. Informação sobre publicidade por e-mail, a gente não consolidou aqui, então não tem uma resposta direta para vocês de uma informação pública que a gente possa disponibilizar via IAB. Porque tem essa discussão também, as informações que estão aqui foram liberadas, cedidas pelos institutos que no fim são responsáveis por essa coleta, por essa consolidação e que vendem essas ferramentas. Então também por isso a gente tem alguma restrição do tipo de informação que pode colocar num deck público como esse. Tem aqui uma pergunta. Opa, peraí, não, valores deflacionados, se os valores da estimativa estão deflacionados. Não, é o valor de cada um dos anos direto. A informação de que os anúncios online são mais relevantes é consequência da segmentação mais específica que o meio possibilita? Sim, em parte, tomara, esse é um sinal que a gente consegue ser mais eficiente nesse meio. Mas tem também a própria característica do online que permite esse usuário, esse consumidor, acessar essas informações de diferentes formas e buscar mais detalhes, enfim, navegar, achar mais referências e ter informação de maneira mais relevante. Então, acho que tem sim essa discussão toda de target, da gente falar com a pessoa certa, e tem um pouco da natureza e flexibilidade do próprio meio. Né? Eu diria isso por aqui. Divisão do bolo publicitário. Então, essa informação existe, a gente não colocou aqui porque é um deck específico de digital. Então, a ideia foi mostrar direto. Então, acho que é uma boa dica, de repente a gente vê se consegue disponibilizar essa informação para uma próxima rodada. Uma pergunta aqui da Daniela. Essa variação de mobile de 2011 para 2012, você tem uma justificativa para a queda, deveria ter subido? Sim, deveria ter subido. A gente também sempre olha esses sustos, né, esses soluços das informações. Eu quero aproveitar aqui para reforçar que quando a gente está falando de números, de audiência, de métricas e tal, a gente tem que olhar muito as tendências, até porque quando a gente compara informações, muitas vezes, seja de fontes diferentes ou a tendência histórica, a gente pode ter aí um soluço, alguma coisa que na verdade não é o que a tendência aponta. A gente manteve a informação original, mas sim a tendência deveria ser de crescimento constante, Daniel. Então, assim, eu acho que a ideia não é se preocupar muito com esse soluço, não. A gente sabe que todos os indicadores estão apontando para um crescimento aí de mobile. Todos os demais indicadores. 55% declara que o patrocínio online é uma maneira eficaz de anunciar um produto. Neste caso, quem respondeu foram e-consumers? Não, aqui é um estudo mais amplo. Então, esses percentuais são de amostra total, não só de quem realizou a compra ou declarou que investiga. A gente pegou uma amostra total para trazer essa informação. Algum estudo focado em entretenimento, cinema, TV, home? Não. Então, via IAB, nenhum estudo desse tipo realizado. Tem uma outra pergunta aqui que gostaria de saber, mesmo com o crescimento da Lara, gostaria de saber, mesmo com o crescimento de venda em jogos online e consoles, a pesquisa revela um número linear, sem crescimento nos últimos 3 anos.
o acesso online via consoles tem crescido muito mais agora. Então, a expectativa é que nas próximas leituras, sim, esse número comece a aparecer e de alguma forma reflita um crescimento, Lara. Estamos também na expectativa aqui. Acho que é isso. Eu respondo para eles as próximas perguntas. A Sheila vai continuar respondendo aqui para vocês via chat. Eu acho que acabamos aqui um pouco mais cedo, então agradecer novamente a atenção aí de vocês, a participação, realização do webinar IAB, Comitê de Métricas de Audiência e Pesquisa de Mercado, apoio Unibuscapé. O deck vai ser disponibilizado, aliás, inclusive no site do IAB. Deixa eu pôr aqui o endereço que a gente tem. Aqui. iabbrasil.net. Obrigada. Boa tarde.